profissionais, muitas pessoas que passam no meu Instagram, enfim, eu tenho conversado, que são boas profissionais, mas acabam fazendo sempre o mesmo padrão de sobrancelha. E o que eu resolvi, né? Resolvi mudar um pouquinho até o meu nome, porque o que eu estava focando? Eu foco a beleza facial. Eu quero que toda a design de sobrancelha, toda a especialista em sobrancelha, entenda que ela pode trabalhar, né? Valorizando alguns pontos que ela pode agregar para o seu negócio. Valorizando como? Ela vai ser especialista, ela vai, de repente, trabalhar, né? Todos os tipos de sobrancelhas? Sim, vai, ok. Mas ela vai conseguir estar agregando outros trabalhos faciais. Então, o que eu trabalhava? Como eu iniciei na área da estética, na beleza facial, eu comecei a trabalhar com a beleza facial e depois comecei a trabalhar com o design de sobrancelha, virei uma especialista em sobrancelhas e comecei a atender sobrancelhas, design de coloração, micropigmentação. Não parei os meus cuidados faciais, só que eu sou esteticista e vocês vão ter que trabalhar com a limpeza de pele, né? Que é um ótimo trabalho. Vão poder trabalhar com o home care das suas clientes e vão poder trabalhar com a depilação facial, tá? Quem quiser trabalhar maquiagem, já trabalha cílios, não tem problema nenhum. Mas o que precisa? Precisa se diferenciar do mercado. Eu falei isso em outras lives, eu comentei como a gente se diferencia, eu comentei que sem o cliente nós não somos nada. Eu comentei como a gente faz. Eu percebo que algumas pessoas ainda têm muita dúvida em como marca uma sobrancelha. Porque está iniciando, porque não conseguiu, de repente, fixar isso muito bem em um curso, ou se pelo simples fato, de repente, de não ter aprendido o suficiente no curso e achar que tem que fazer todas as sobrancelhas iguais. Então, o que eu quero? Eu quero resultado. Eu já falei em outros eventos o que eu quero. Quero resultado. Eu não quero que simplesmente você aprenda a fazer um design de sobrancelha e vá para esse design de sobrancelha fazendo o mesmo padrão. E sim que tu consiga identificar o que tu precisa. Ah, mas Karina, eu tô começando, eu não tenho nem noção. Não tem problema nenhum. Exatamente. Tu tá começando e justamente agora é que tu tem que corrigir tudo isso. Porque agora é o ideal que tu deve saber o que cada rosto precisa. É o ideal que tu precisa saber o que realmente vai referenciar a tua cliente, o que ela quer. De repente, o mais marcado também é bom para ela. De repente, o mais marcado também ela vai ter que usar. Mas o que é tendência e o que é o ideal para a tua cliente. E não o que é ideal para todas as pessoas. E daí tu começa a fazer o quê? Design personalizado. Tu aprende os pontos que realmente tu tem que levar de relevância, né? Medidas, qual é o ponto alto ideal para ela, o que vai satisfazer para o rosto dela e não para todo mundo. Então, o que difere de uma design de sobrancelha que vai fazer sobrancelhas e uma design de sobrancelha que é especialista em sobrancelha? Quando ela começa realmente identificar a diferença de cada design dela. Quando ela começa realmente identificar as cores. Quando ela começa a relaxar na hora de fazer isso. E como que a gente faz isso? Muito simples, simplíssimo, aprendendo a fazer corretamente. E daí, quem tem habilidade vai se sentir mais à vontade. E quem não tem essa habilidade vai ter que treinar um pouquinho mais. Treino é para todas nós. Eu treino, eu tenho que treinar. Para trabalhar na área de microblade, para trabalhar na área de micropigmentação, ser uma micropigmentadora, tem que treinar muito, né? E isso não é desmotivador, isso é muito bom. E o que a gente vai começar? Aqui eu fiz algumas medidas, né?
de sobrancelhas. Nós fizemos juntas na outra live, inclusive, para ter uma diferença de cada sobrancelha e não inventar sobrancelha e muito menos estragar sobrancelhas. Então, de repente eu fiz um curso e de repente eu me adaptei e tô achando que aquilo ali tá tudo muito fácil. Nossa, mas eu sei, olha só, Karina, eu consigo, eu faço. Mas a realidade é, tu consegue até que ponto fazer? Até onde que tu consegue fazer? Até onde que tu consegue realmente fazer o teu diferencial? Porque o que a gente quer? Ser diferente, destacar o nosso trabalho, identificar, né, pontos fortes no nosso trabalho, aonde a tua cliente não vai simplesmente te trocar por causa de alguns reais ou trocar por causa de outra design de sobrancelha que faz a mesma coisa que tu faz. É por isso que tu tem que se fortalecer e entender os pontos que tu pode se fortalecer. E daí, deixa eu botar aqui melhor o meu quadro. Porque quando tu se fortalece entendendo cada ponto que tu pode trabalhar mais forte, é aí que está o resultado. Quando a gente quer se acomodar um pouco, achar que tudo tem que ser fácil, achar que tudo é fácil, isso não traz realmente o que a gente está precisando de crescimento. Nada é fácil nessa vida, não é? Então, ser design de sobrancelha é muito fácil. Entrar para a área da beleza é muito fácil. É muito gostoso. Trabalhar com pessoas é fácil e gostoso. Só que nós precisamos identificar os pontos fortes e para isso tu vai ter que trabalhar um pouco mais, para isso tu vai ter que conquistar esse espaço, para isso tu vai ter que treinar, para isso tu vai ter que estar aqui comigo, vai ter que chegar em casa, fazer um exercício, vai ter que testar alguma coisa nova, mas depois vem a gratificação, né? Então, se vem a gratificação, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Então, o que nós vamos pegar? Trabalhamos alguns tipos de sobrancelha. A gente já viu que a gente tem medidas padrões. A gente já falou sobre sobrancelha e vai falar muito mais, vai rever muito mais foto, vai falar muito mais dos procedimentos aí da área da beleza facial. Quais são esses procedimentos, os pilares. Nós não vamos parar nunca de falar disso. Nunca. Porque para ser melhor e para estar nessa área da beleza, tu precisa disso. Precisa estar identificando o tempo todo aonde estão, né, os pontos que tu vai poder trabalhar melhor isso, identificando aonde que tu vai crescer, identificando como tu vai crescer e daí ser uma profissional. Eu fico tão triste, tão assim, chateada quando eu vejo tantos profissionais com capacidade atendendo em casa anos e anos, passando por vários cursos e achando que isso está normal. Então, o que acontece? Eu fico triste com isso. E é isso que é a proposta. Que tu consiga identificar os pontos que tu vai poder realmente crescer. Que tu consiga identificar o que realmente tu pode buscar de melhor no teu trabalho. Não foi para isso que tu entrou nesse trabalho? Não foi para isso que tu entrou cuidar da beleza facial? Para esse ponto inicial evoluir, para te conseguir ter, né, objetivo aí de crescimento. Então é isso que eu quero. Para de acomodar e achar que é normal, que tu tá crescendo pouco porque é normal, que tu tem que ter o segundo trabalho porque é normal, que tu não precisa estar evoluindo no teu trabalho porque é normal, porque não é. Tu precisa, na hora de tirar uma sobrancelha, entender que cada pessoa é especial da maneira dela. Até em uma unha que tu faz, na verdade, cada pessoa é especial da
dela, né? Então, tu tem que personalizar aquele momento. E personalizar dá certo? Eu acredito que dê certo, pessoal. Eu acredito que dê muito certo. Como personalizar a unha para cada cliente, entender quais são os fatores que deixam ela incômoda ou cômoda, né? Fazem isso crescer o trabalho de uma manicure. Não é o nosso ideal aqui, viu? É um exemplo. Também faz você crescer como uma designer de sobrancelha, como uma especialista em sobrancelha, uma profissional da beleza facial, que vai o quê? Vai estar lá levantando a autoestima de uma pessoa. E para te levantar a autoestima dela, para te deixar ela motivada, para fazer ela querer estar contigo novamente, tu tem que chegar no objetivo dela, que é se sentir linda. E tu fazendo isso, consequentemente, o teu trabalho vai crescer, né? Não tem como não crescer, tá? Então, é importante ter as medidas de acordo com o padrão mundial, tá? Então, seja no Brasil, seja fora do Brasil, qual país, qual estado a gente estiver, nós vamos ter um parâmetro. Nós vamos seguir esse parâmetro. Vamos seguir a sequência, é claro que vamos. Porém, o que acontece? A gente vai seguir uma sequência de parâmetros, mas a gente não vai fazer tudo igual. Entendeu? É um pouco complicado, mas não é complicado, viu? Então, o que acontece? Tu vai seguir parâmetros de medidas. Eu até hoje fiquei aqui com a minha reguinha. Tu vai seguir parâmetros de alinhamento. Tu vai seguir parâmetros aonde tu vai usar esses parâmetros, aonde tu vai estar cuidando desses parâmetros de alinhamento, de medida, de tirar o pelo, de conseguir conduzir isso aí, tá? Então, tu tem que ter parâmetros de alinhamento, tu tem que ter o parâmetro de medida aqui em cima, no ponto alto, tu tem que ter parâmetro da medida dos olhos. Eu vou fazer isso depois, testando, né? Um modelo, um cliente, para vocês entenderem melhor. Mas o que acontece? Aquela pessoa vai ter um rosto que, de repente, a sobrancelha dela é para estar um pouco mais reta, ou num ângulo mais suave, como a minha. Isso é próprio dela. Isso é dela. Ou ela precisa estar com uma forma de S. Eu não gosto muito dessa forma aqui. Apesar de alguns rostos já pedirem, especialmente, o rosto pede especialmente a sobrancelha que ele quer. É que nem é como a coloração com rena. A coloração com rena ou a coloração com tintura, ela pede aquilo que a cliente quer. Então, tu não vai simplesmente aplicar preto ou vai aplicar castanho escuro porque tu acha que tu quer fazer rápido aquilo ali. Tu vai aplicar o que compete com a pele e o fio dela. Para que tu consiga chegar num objetivo ideal. Para que tu consiga entender isso. Para que tu consiga trabalhar em cima desse parâmetro bom aí e ela ter um resultado onde todos que estiverem próximos vão ver com os olhos, né, de alegria. E ela vai ver com um olhar de alegria. Ela vai estar feliz com isso. Então, é isso que tu tem que ter. O que a gente faz? Um design de sobrancelha, uma design de sobrancelha, geralmente ela é o quê? Ela é uma artista. Ela, na hora de fazer, ela tem que estar com o carinho dela. Ela tem que estar com o amor dela ali naquele momento. Ela tem que estar mostrando aquilo tudo para aquela pessoa. E não é simplesmente, é a mesma forma que eu digo, você não sai. Tem que parar com esse negócio. Eu vou para a área da estética, eu vou para a área da beleza. Ah, eu vou fazer atendimento. Não. Tu vai ser uma empreendedora. Da mesma forma que tu vai ser uma empreendedora, da mesma forma você vai ser uma
artista. E uma artista desenha, cuida o desenho. Uma artista elabora aquela sobrancelha. Não é inventar. Calma aí, né? Calma, não é inventar sobrancelhas, não é inventar design de sobrancelha, não é tirar excesso que não deve, é entender o que tu está fazendo. Então, em qualquer curso que tu estiver, em qualquer aula que tu estiver sobre sobrancelha, eu acredito que o mínimo que as pessoas vão dar para vocês, que vocês aprenderam, se estiverem aqui a primeira vez e vão iniciar agora, vão aprender, é começar a fazer esse design de sobrancelha com uma medida padrão, com alinhamento padrão, tá? E esse alinhamento padrão tem que ter regras, porque como que tu vai iniciar se tu não tiver regras? Tem que ter regras. Então, aqui tu vai ter o nariz ali da tua cliente e tu vai ter que ter a regra do início, tu vai ter que ter a regra do final e tu vai ter que ter a regra do ponto alto. Tô fazendo aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Aí, o que a gente precisa? A gente precisa ter o começo e o fim de como tu vai medir essa sobrancelha. Exato? Tu precisa ter um entendimento de como vai medir essa sobrancelha do começo ao final. Então, o que tu vai fazer? Vai ter aqui, claro que é uma sobrancelha maior, eu não vou colocar o tamanho que deve ser. Mas o que tu vai ter aqui? Se tu estiver na minha sobrancelha, eu acho que é melhor até que ali. Você vai ter uma posição de que tamanho essa sobrancelha deve estar. Essa sobrancelha, se ela for pequena, ela deve estar num tamanho de 8 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros? Não. Então, tem que ter um mínimo para te entender o que ela vai medir aqui, o que ela vai medir de distância entre os olhos, o que ela vai medir que deve ficar. O que eu já conheci e o que eu já tive de clientes que chegaram para mim pedindo que eu fizesse a cauda da sobrancelha mais embaixo. É o maior erro de design de sobrancelha que eu vejo. Tanto da cliente pedir quanto da profissional de você aí fazer errado. Então, o que acontece? Eu tenho que entender qual que é a medida da sobrancelha, certo? Nós falamos agora. Se eu sei que a medida deve ter ali entre 5, 5,5, 6, dependendo cada sobrancelha, eu vou levar em conta isso e vou levar em conta cada medidinha que você vai colocar ali. Vai levar em conta. Então, eu vou ter que entender qual é essa medida para eu começar a fazer ela correta, tá? Então, medida do começo ao canto do olho, medida canto de nariz e medida do cantinho do nariz ao ponto alto ali na íris do olho. Então, eu vou ter que entender isso bastante para, claro, chega a minha cliente, vou olhar para o rosto dela e vou começar a medir esses parâmetros. Aí, quando eu começar a medir esses parâmetros, eu vou ter que ter um tempo para isso. E você está começando. Vamos dizer que você aprendeu comigo um passo a passo muito mais detalhado, não este, nem pensar. Aí você começou a fazer essas sobrancelhas. Você começou a medir elas, certo? Aí tu vai olhar o rosto dessa pessoa, tu vai olhar o ângulo de sobrancelha já que ela tem lá. E você vai pensar o quê? Ela tem pouco pelo, bastante pelo. E você vai começar, eu gosto de sempre começar medindo o tamanho total dela, sempre.
o tamanho total. E eu gosto bastante já de medir com a pessoa qual que tá o alinhamento entre os olhos e a distância. E depois eu começo a fazer essa medida. Então, aqui, se eu sei até onde vai a minha sobrancelha usando esse parâmetro, se eu sei usar este daqui e sei as medidas mais ou menos que tem padrão, o porquê que é que Karina, estou tentando fazer uma sobrancelha com uma cauda caída para essa cliente. Se eu sei aonde ela deve iniciar e quanto ela tem que ter de medida entre os olhos, certo? Quanto ela tem que ter de medida entre os olhos, tá? Entre um e outro, no meio do nariz. Qual é o ponto que eu vou precisar estar medindo dela aqui? Qual é o ponto que eu vou precisar medir o ponto alto para ela ficar arqueada o suficiente para aquele rosto? E aonde que a minha cauda deve parar? Por que que acontece tantos erros e uma maioria de erros de cauda caída? Lá embaixo. Por que que acontece tanto de erro de cauda caída? Por que que acontece desta cliente chegar para você e dizer assim, mas eu queria ela mais comprida. Tu tem que entender o mais comprido, quanto você pode fazer e o quanto você vai ter que explicar para ela que pode ficar essa sobrancelha a mais. Para daí você ter o teu efeito e o teu personalizado nessa sobrancelha. Ela sair de lá grata porque você entendeu e explicou o quanto essa cauda tinha que vir para cá. Então, se eu sou especialista, a Karina, eu trabalho também com a micropigmentação, como eu falei agora, né? Minha especialidade é microblade. Quando eu recebia uma cliente, ela já vinha com esse tipo de erro na micropigmentação dela, eu já identificava que a profissional estava tendo algum atrito de problemas ali e identificar medidas, né? Então, o primeiro estudo que a gente deve fazer e deve estar firme e forte ali em adaptar esse estudo, estar com esse estudo, é realmente saber qual a medida que eu devo fazer. Porque se eu sei isso, eu vou entender quanto que essa sobrancelha tem que vir de um lado ao outro. Vou fazer a linha reta só para traçar mesmo. Quanto ela tem que ter daqui até aqui. Quanto ela tem que ter na medida entre os olhos. Porque isso existe uma regra. Mas isso não quer dizer que tu tem que fazer o design dela igual a da outra que acabou de sair daí da tua casa, do teu estúdio, ou tu sair da casa dela. Isso não quer dizer que ela vai precisar. Então, o que acontece? Tu vai estar aqui fazendo o design de sobrancelha. Tu vai ter que saber esta medida aqui. Vai ter que saber esta medida entre os olhos. Certo? Vai ter que saber que esta medida tem que estar alinhada com essa. Depois, tu vai saber fazer a medida que nós vamos fazer depois, né, em modelo, entre o nariz e o início da sobrancelha. Sobrancelhas chanfradas, né? Não sobrancelhas retas. Aí, tu vai ter que entender qual é a medida que ela vai vir da ponta do nariz até o canto para poder fazer essa cauda. E tu vai ter que entender qual é a medida que tu vai ter para fazer esse ponto alto. E como eu falei, partimos desses pontos e vamos passar para o ponto do desenho, ponto da artista. Toda artista tem que ter, tudo tem um parâmetro, tudo tem um início. Tu não tem como simplesmente ali olhar para aquela pessoa
E imaginar que aqui vai ter 6 de largura. Imaginar que aqui vai ter 3. Eu estou jogando bem alto, né? Vamos botar menos. 1. Imaginar que aqui a sobrancelha dela pode vir fora do olho. Não tem como tu fazer isso. Então, tu vai ter que entender quais são as medidas e como que a gente faz, gente, para entender isso. Mas olha que simples. Treinando nas pessoas em casa, pegando e fazendo a lição de casa. E como que faz a lição de casa? Muito simples. A lição de casa faz estudando no caderno. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai estudar lá no teu caderno, tu vai pegar, tu vai abrir, tu vai salvar o vídeo, vai entender lá com o meu vídeo. Se estiver direto comigo, vai conseguir pegar a tua planilha lá, né? E entender quais que são as medidas corretas, acompanhar quando eu estou fazendo juntamente com a minha modelo, passo a passo, e tu vai treinar isso. Tu não vai simplesmente sair fazendo sobrancelhas em cima do rosto de qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer jeito. Entendeu? Então, vai começar com essas medidas padrões. Elas são padrões para qualquer tipo de rosto, qualquer tipo de sobrancelha? Sim. Ah, mas Karina, a minha prima, ela tem a sobrancelha com 6 centímetros. Porque é uma sobrancelha longa, ela tem um rosto maior. Não tem problema. Ela vai ter 6. A gente tem as medidas exatamente para isso. Ó. É muito maior essa sobrancelha, né? Ah, mas a minha tia tem a sobrancelha com 5. Ok, 5, 5,5, 6. Ela vai estar dentro de um padrão de sobrancelha. Quanto eu devo ter aqui entre os olhos? Opa, aqui eu não consigo pegar embaixo. Quanto eu tenho que ter entre os olhos? 2, 2,5, 3. Ah, mas eu quero 4. Não tá certo, 4. Qual é o verdadeiro canto? Então, tu tem que ir eliminando. Se tu vai começar e tu não lembra ainda, eu vou começar a atender, como eu digo, né? Nossos modelos de casa. Vamos pegar a família toda, os vizinhos, todo mundo que a gente puder e vamos deixar eles de modelos. Então, esses nossos modelos vão estar ali. A gente pode usar a cola do lado. Na verdade, a gente pode usar a cola até com a nossa cliente. E vamos fazer um passo a passo. Vamos desenhar, ou pegar a sobrancelha que eu der desenhada. Vamos estar, né, com as medidas lá. Vamos fazer cada pessoa olhando, fazendo a regra, fazendo a regra, fazendo a regra. Tipos de faciais, tipos de sobrancelhas, medidas de sobrancelha, vamos fazer as medidas. E vamos evoluindo esse passo a passo, e daí tu vai se fortalecendo, e tu vai virando um design de sobrancelha personalizado. Não, isso aí não é assim. Hoje eu aprendi aqui com a Karina, amanhã já eu vou fazer uma design de sobrancelha especializada. Hoje eu aprendi com a Karina, daqui 30 dias eu vou ser uma designer de sobrancelha especializada em sobrancelhas personalizadas, que vai ser o teu grande diferencial, o teu grande pulo aí na carreira, né, de design de especialista. E quando eu começar a fazer micropigmentação, daí tu vai começar a aprender, entender aqui comigo como faz o fio a fio, como faz a shadow, tá? Como ser uma especialista. Aí, quando tu começar a aprender essas técnicas, você vai estar com 50% do teu trabalho pronto, entendendo todas as medidas que tu deve entender, entendendo o passo a passo que tu fez lá com cada uma daquelas pessoas da tua casa. Aquele dever de casa que tu fazia todos os dias, ao menos uma. De repente, eu entrei para
para entender sobre o design, beleza facial, trabalhar com isso, mas eu ainda tenho o meu trabalho, isso é uma renda extra, não importa. Tu pode treinar, fazer o dever de casa, uma por dia e tu vai ter esse benefício. Porque eu digo, 50% de ser uma bela micropigmentadora é entender como tu está fazendo este design. Entender pele. Então, nada melhor que tu entender a pele, entender como tu vai estar fazendo, né? Essa preparação da pele, essa limpeza da pele. Aí tu vai entender como faz um design correto de passo a passo, do começo ao fim. E daí sim, tu vai conseguir estar apta, segura e fazer um bom trabalho. E daí eu falando, parece algo tão simples, né? A arte, a pintura, algumas pessoas se dão muito bem, mas eu vejo assim que até algumas que se dão muito bem caem em alguns erros, né, iniciantes. Então, por isso que é importante fazer esse fortalecimento, para te não cair nesse erro iniciante, não cair aí nesse erro que faz a tua carreira cair para baixo em vez de ir para cima, em vez de tu ser aí um 100%, ganhar acima de 5 mil, poder se preparar melhor, tá fazendo um curso, né, evoluindo à frente. Eu já estou trabalhando com facial, com a limpeza de pele, já estou conhecendo pele, já estou trabalhando design de sobrancelha, coloração com rena, depilação, e agora eu quero trabalhar com a micropigmentação e bombar a minha renda, mas de forma onde eu vou trabalhar e ganhar dinheiro, né? E não só trabalhar sem ver o resultado. Fica aí as diquinhas, tá? Nós vamos fazer isso nas modelos e nós vamos falando um pouco mais ainda de como trabalha a preparação, certo? Tchauzinho aí para todo mundo.